Então, na aula 5, né, nós aprendemos um pouco sobre aprender os nossos deveres como líder, né? E aí aquela grande questão foi chamada e agora? E aí nós aprendemos um pouco sobre nós buscarmos nos qualificar, buscarmos conhecimento para poder atuar, né, poder servir da melhor maneira possível. E aí eu separei com a escritura-chave, que é, portanto, agora todo homem aprenda seu dever, agir no ofício para o qual for designado com toda diligência. E aí, como destacamos na aula passada, o presidente John McCain ele disse, né, que é o dever do líder ensinar o membro a amar. Não o líder ou o professor, mas as verdades do evangelho. Eu espero que durante a semana que nós tivemos, a gente tenha tido essa oportunidade. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre servir as pessoas a quem nós lideramos. E esse é um grande desafio. E aí vai ter uma polêmica aqui no meio. Mas antes eu gostaria de perguntar de vocês o seguinte: o que que vocês acham dessa afirmação? Os líderes da igreja e da família servem ao Senhor ao servirem as pessoas a quem eles lideram. Então, eu gostaria de ouvir de vocês o que que vocês pensam em relação a essa afirmação. Se ela, se essa afirmação ela pode ou não ser verdadeira, se ela é verdadeira, se vocês discordam, se vocês concordam. Eu gostaria de ouvir vocês. Presidente, eu concordo plenamente. É, a gente tem aquela passagem, né, que se está ao serviço de vosso próximo, está somente a serviço de vosso Deus. Então, acho que ela está atrelada a essa afirmação. E eu acredito que ela é verdadeira, assim, que quando a gente serve as pessoas, não só quem nós lideramos, né, mas qualquer pessoa, a gente está, assim, servindo a Deus. Muito bom. Obrigado, Vitória, por comentar. Mais alguém? Tem alguém que discorda ou alguém que pensa diferente? Aí uma pergunta: será se nós realmente acreditamos que quando a gente serve ao nosso próximo, a gente está a serviço do Senhor? Ou isso é somente um conhecimento adquirido? Então, com base nessa afirmação, nós vamos aprender hoje um pouco sobre como melhorar o serviço e que tipo de serviço a gente deve prestar para que a gente realmente esteja alinhado com essa afirmação. Quando a gente vai mais para frente, né? Aí eu venho com a pergunta polêmica. E essa pergunta aqui, vocês podem interpretar ela da maneira como vocês quiserem. Mas é o seguinte: vocês acreditam que quem não serve, não serve? O que vocês pensam sobre essa frase, essa pergunta? Eu acho que a Mas a- primeiro momento Opa, parece oi? muito. Acho que a primeiro momento ela parece muito extremista, né? A gente pensa assim, ah, não, poxa, não é assim também. Mas é o que a gente é ensinado a fazer, né? A servir. Então, se a gente não aprendeu ainda, que a gente pelo menos esteja tentando aprender e colocar em prática. Porque é o que a gente está, era pra gente estar tentando fazer isso, né? É o que a gente é ensinado. Muito bom. Obrigado, Vitória. Eu também tenho essa mesma impressão que você teve, tá? Assim, ela parece muito impactante no primeiro momento, porque se a gente for pelo sentido literal, então no momento que eu não estou servindo, eu não sirvo, né? De repente, o Senhor não vai me querer, ou o Senhor, ou de repente a minha participação é nula. Pode ser que sim, pode ser que sim. O Senhor, ele fala que ele, ele precisa que nós estejamos constantemente atuando. Mas pensem bem, quem não serve, não serve,
E por que que tantas pessoas hoje em dia rejeitam os chamados na igreja? Então, essas pessoas que rejeitam os chamados, elas não servem? E aí, por exemplo, elas podem ter uma recomendação, não deve ter uma recomendação, já que tem lá nós apoiamos os nossos liderados, nós temos um testemunho da restauração do Evangelho, nós temos um testemunho do Salvador Jesus Cristo, mas e quando nós somos chamados ou temos uma oportunidade de ser entrevistado, a gente diz não para um chamado. Então quer dizer que a gente não serve? Ou, por exemplo, quando nós não temos oportunidade de servir, eu não sirvo? Então, é meio complicado, né? A gente pensar nessa frase. Mas algo interessante que nós aprendemos nas Escrituras e que foi ensinado pelo próprio Salvador é o seguinte: quem pode ler para a gente? Que se encontra lá em João, é só uma parte de João 13, do 12 ao 17. Eu posso. Vai lá, Jaqueline, por favor. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Muito bom. Eu gostaria de fazer essa mesma pergunta que o Salvador fez para os discípulos dele. Nós realmente compreendemos o exemplo que o Salvador lhe deixou? Então, assim, nós, individualmente, eu entendo realmente o tipo de servo que eu preciso ser, com base no que o Salvador ele deixou como exemplo? Eu gostaria de ouvir vocês. Eu vou até interromper a apresentação. Então, será que nós realmente compreendemos? Eu acredito que muitas vezes nós temos sim a compreensão do que nós devemos fazer e nós temos essa consciência de que nós devemos nos basear, né, na, na pessoa de Jesus Cristo. Mas nós deixamos muito a desejar muitas vezes. E por algumas situações, né, que acontecem, a gente acaba é, esquecendo do que a gente deve fazer. E esse é o ponto. Não é que as pessoas não saibam o que devem fazer, né? Às vezes simplesmente elas não fazem por uma série de questões. Muito bom. Obrigado, Jaqueline. Gostei muito do seu comentário. É, esse mas, ele às vezes ele tem um impacto muito positivo ou muito negativo. Quando ele diz assim, não, nós sabemos o que precisamos fazer, mas algumas coisas nos impede ou nos impossibilita, ou até mesmo nós geramos, né, algumas circunstâncias. Mas pergunto novamente, para os demais, será se realmente a gente compreende o exemplo que o Salvador lhe deixou para nós como serviço ao próximo? Ou é algo que vai além apenas de saber, de entender? E aí eu gostaria de fazer um convite para vocês, é que a partir de agora a gente possa abrir nossas mentes e nosso coração para entender um pouco, por meio do exemplo do Salvador, que muitas das vezes não é sobre saber o que fazer, mas é somente de fazer, né? É de fazer. Muitas das vezes, eu não sei fazer, mas, e aí o mas, o princípio da ação é fazer, né? Aquela questão, fé sem obras é morta. Então, eu saber o que o Senhor espera, o exemplo que ele deixou, e eu não fazer, é morte. Eu não sirvo. Mas vamos lá. Eu gostaria de continuar com vocês nesse mesmo exemplo, mas uma pegada mais no sentido de
Nós sabemos que o Salvador ele foi o nosso líder perfeito. Não houve falha no serviço que ele deixou e no exemplo que ele nos deu. E aí, quando a gente vai lá em Mateus 20, do 25 ao 28, nós aprendemos algo interessante a respeito do serviço, né? E aí eu gostaria muito que a gente pudesse extrair o máximo possível desses versículos. Eu passei uma atividade para vocês e possivelmente essa seja uma das escrituras que vocês tenham escolhido. Mas eu gostaria agora de um voluntário para ler para a gente aí esses versículos. Eu posso ler. Vamos lá. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que os príncipes dos gentios os dominam, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Muito bom. Eu tenho duas perguntas para vocês com base nesses versículos. Primeiro, o que que nós aprendemos sobre o nosso papel como líder, certo? E o que nós, enquanto líderes, podemos aprender com o que o Salvador ensinou nesses versículos? O que que é possível nós aprendermos com essas escrituras sobre o nosso papel como líder? Eu Eu acredito. acho. Desculpa, pode ir. E agora? Vai lá, Posso Jaqueline, falar depois rapidinho? Vitória. Eu acredito que Salvador ele ensinou que nós deveríamos estar a serviço, né, do nosso próximo e que nós não devíamos nos importar de nos fazermos pequenos, né, e de que essa era a maneira correta de liderar. Nessa gravura, né, onde o Senhor lava os pés dos discípulos, é interessante porque Salvador, ele, ele fez, né, ele lavou os pés dos discípulos no momento de que eles iam é, comer, né, um momento ali de refeição. E uma vez eu estudei, né, de que naquela época era comum que os servos fizessem isso com aquelas pessoas que estavam ali, né, para se alimentar. Isso era algo feito por alguém que estava ali para servi-los, né? E Cristo, ele tomou essa atitude como uma forma de mostrar para todos eles de que essa era a maneira correta de ser um líder, né? De que ele precisaria demonstrar essa eh, me fugiu agora a palavra, mas de demonstrar, né, de que ele estava ali a serviço deles. E que é importante a gente tomar essa atitude e ter essa postura também com as pessoas. Vitória. Obrigado, Jaqueline. Então, no primeiro versículo que a gente tem, eu acho que é um ponto que a gente pode aprender como líder, né? E ele fala
sobre os príncipes dos gentios e que ele tem domínio, né, sobre aqueles que ele lidera, mas que entre nós, né, entre eles, né, naquele contexto e aqui com a gente aprende também isso, que não deve ser dessa forma, então, que nós não vamos ter domínio sobre quem a gente lidera, né? A gente não vai ter esse tipo de conduta. Então, é exatamente o que ele ensina pra gente, como a Jaqueline falou, para nós servirmos, né? E não tentar dominar de qualquer forma, colocar a nossa vontade ou algo do tipo assim para aqueles a quem nós lideramos. Muito bom, muito bom. A irmã Ellen, ela botou aqui no chat, ela botou assim: antes de ser servidos, devemos servir dando exemplo. Não devemos só esperar ser servido, devemos servir primeiro. Muitas das vezes deixamos de ministrar por não sermos ministradas, mas vemos nesses versículos que não é assim que deve funcionar, mas sim devemos ministrar independente de sermos ministradas ou não devemos fazer ou não devemos fazer a nossa parte, só um exemplo. É um ótimo exemplo, eu gostei muito, irmã Ellen. Então, assim, a Escritura, o que ela diz quando quando o Senhor ele cita o príncipe, né, dos gentios, ele está dizendo assim, existe aquele homem que ele está lá para ser servido. Ou seja, ele tem vários servos, todas as coisas estão abaixo dele. E aí o Senhor diz o seguinte para eles, para os discípulos: não é porque vocês foram chamados por Deus que vocês serão melhores do que aqueles que vocês irão servir. Então, o primeiro impacto que nós temos é o seguinte: para sermos líderes no reino de Deus, a primeira coisa que nós precisamos nos libertar é da vaidade. Não somos melhores por estarmos liderando. Eu não sou melhor por ser o bispo da ala. Eu não sou melhor por ser o presidente do quórum de eldres. Eu não sou maior por ser a presidente da Sociedade de Socorro. E a irmã, ela não tem nenhum chamado. Eu não sou maior por ter um chamado de liderança e a outra pessoa não. Ao contrário, aquele que está na posição maior é esperado que ele seja o menor dentre eles. É isso que o Senhor quis dizer. Então, a primeira coisa que, como líderes, nós precisamos compreender, e aí até até o profeta ele nos ensinou na conferência, é a questão o quê? Da caridade, do puro amor de Cristo. A gente precisa se libertar da vaidade. E aí algo interessante que o Senhor nos ensina sobre como melhorar o nosso serviço é quando ele diz assim: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. E aí a gente vai ver mais na frente que o que distingue aqueles que receberão a vida eterna dos que não receberão a vida eterna é justamente esse mandamento. É justamente ser o primeiro, aquele que quer ser o primeiro, ser o servo de todos. Então, olha só que interessante. Eu tinha passado uma designação para vocês. Vocês chegaram a escolher a escritura, a passagem de escritura que, na visão de vocês, ilustra o exemplo perfeito do Salvador? Eu gostaria de ouvir vocês, se vocês pudessem compartilhar. Sim, aqueles que fizeram o exercício. Ou pode citar agora. Eu Não tem acabei problema. pegando, eu Oi, acabei vai lá, pegando, Vitor. presidente, é, um, um versículo que estava no meu estudo recentemente, que eu acho que se encaixa. É Éter 12, versículo 27. É para ler ou... Pode ler, pode ler. Tá bom. Então, ele fala: e se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim,
então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Muito bom, Vitória. Mas assim, no teu sentimento, na tua visão, como é que você pode utilizar essa escritura aí para de repente aplicar na tua vida para você se tornar uma líder melhor? Sim. Eu acho que a base desse versículo para a liderança é a humildade para com o Senhor, né? A gente tem humildade de reconhecer quando somos fracos, quando não sabemos, quando precisamos do seu auxílio. Então, buscar ele, pedir ajuda realmente, pedir para que ele nos fortaleça e nos mostre o caminho a seguir. Então, assim como nós fazemos isso, né, mostra um exemplo perfeito de liderança onde ele está de braços abertos para nos ajudar. Muito bom. E você concorda, Vitória, que essa escritura ela deixa bem claro que nós, enquanto líderes, nós dependemos das pessoas também para podermos liderar? Isso é interessante, né? Ele deu fraqueza aos homens. Sim, Então, exatamente. E, ou seja, e, perdão, pode falar, pode eu falar. acho que deixa claro que a gente, assim como o Senhor está ali para nos ajudar, nós estamos aqui para ajudá-los, né? Então, se nós não tivermos a quem ajudar, de nada de nada serve a nossa tentativa. Então, assim como nós precisamos deles, nós precisamos do Senhor, né, para nos ajudar, nós precisamos também que os nossos liderados venham ao nosso encontro, né, e possam ter esse auxílio, essa ajuda de alguma forma. Beleza, ótimo, muito bom, Vitória. Alguém mais? O presidente Moroni está ruim da garganta, a Ellen não está impossibilitada aqui, mas ela também não conseguiu porque ela viu a mensagem depois. Mas mais alguém? De repente veio uma Eu, escritura e gostaria de presidente, compartilhar? A Thaís. eu, presidente, isso. Eu procurei e achei lá em João 13. Eu não sei se já foi dito na aula que eu acabei de chegar, mas fala sobre aquele momento em que Jesus lavou o pé dos discípulos. Eu vou ler só o início, porque é bastante grande, e aí eu vou comentar um Aham. pouco. E falar assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que Deus havia saído de e que havia saído de Deus, ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. O que eu pude compreender da Escritura é que, como a irmã falou ainda há pouco, Jesus Cristo, dentre todos eles, não esperavam esse ato de humildade, né, de altruísmo da parte dele. E dentre eles, eles achavam Jesus Cristo maior e era. Jesus Cristo foi o menor entre eles fazendo esse gesto, que foi de lavar os pés. E naquela época, lavar os pés era um sinônimo de que você amava as pessoas e também que você se igualava a elas. Então era como se fosse a representação de um ato muito grande de serviço. Então Jesus Cristo, ele não só esperava que eles fizessem, ele serviu o melhor exemplo para que eles pudessem aprender pelo exemplo. E eu acredito que nós, enquanto líderes, nós devemos ser assim, como o Senhor falou anteriormente. Nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos ser o menor entre todos, mas que nós tenhamos um chamado e que nós possamos ver as pessoas como Cristo as via. Muito bom. Uma coisa que eu gosto muito, apesar de estar bem no início dessa escritura, Thaís, que você leu, é quando ele diz que a escritura cita, né? E ele os amou até o fim. E realmente o Salvador, ele nos ama até o fim. E aí é esperado que, enquanto os líderes, nós tenhamos esse mesmo tipo de amor. Quando a gente aprende ou busca ter um entendimento sobre sermos melhores líderes ou sermos o líder servo,
a gente vai se encontra com essa escritura, né? É justamente uma escritura que ela está bem relacionada a essa que está em João, do Mateus 20 do 25 ao 28 que diz o seguinte: então Jesus, chamando-os para juntos de si, disse: Bem sabeis que os príncipes dos gentios dominam. E aí a gente está dando para entender o seguinte: olha só quantas vezes o Senhor ele cita servo, né? Ele cita no 26 e cita no 27. Então, ele citou duas vezes para eles que o seguinte, que nós precisamos ser o servo de nosso irmão. E isso não diminui nada a posição que nós temos de liderança. E aí, olha só o que interessante que nós aprendemos com o presidente Russell M. Nelson e também com o presidente Gordon B. Hinckley. Isso daqui, para quem é novo, né? O presidente Hinckley, eu acho que vocês eram crianças na época do presidente Hinckley. Mas olha só o que, que nós podemos aprender com ele sobre liderança. Aí eu gostaria de um voluntário para ler. A Thaís, você poderia ler para a gente? Posso sim, presidente. Por favor. O presidente Russell Nelson disse: lutar para tornar-se mestre em vez de servo, poder destruir o espírito do trabalhador e a obra. O Tá bom, presidente só, Gordon B. só rapidão. Não, só essa por enquanto, Thaís. Daí depois você continua, por favor. Mas Tudo, assim, lutar para tornar-se mestre em vez de servo pode destruir o espírito do trabalhador e a obra. Por que que vocês acreditam que o presidente Nelson ele falou isso? Por que que vocês acreditam que ele disse essas palavras? Ele falou isso lá em 1996. eu acredito, presidente, porque é, é como se fosse uma luta para estar sempre no patamar acima, e o orgulho começa a tomar conta. Eu acredito que seja isso, sucintamente explicando. Muito bom. Alguém mais? Lutar para tornar-se mestre em vez de servo pode destruir o espírito do trabalhador e a obra. Eu acredito que ele quis dizer que muitas vezes nós nos empenhamos muito para sermos muito bem qualificados, para termos muito conhecimento e nós esquecemos de sermos servos, né? E nós nos dedicamos muito a somente ter aquela figura de autoridade, mas a gente esquece de pensar, né, como Salvador, de ser pequeno, né? Muito bom, excelente, Jaqueline. Gostei muito do seu comentário. E aí, esse ser pequeno não tem a ver com se diminuir, de nenhuma maneira, mas sim ser o servo que serve. Né? Ou seja, ser aquele líder servo que serve. A Thaís, poderia ler a segunda declaração, aí a do presidente Gordon B. Hinckley? Posso sim, agora sim. Desacelerei. Vamos lá. O presidente Gordon B. Hinckley escreveu: algumas de nossas melhores obras resultam do serviço ao próximo. E aí, vocês concordam, discordam? Vocês conseguem visualizar o que, que o profeta Hinckley ele falou sobre justamente sobre o nosso serviço, a nossa obra? O que, que a gente consegue absorver da declaração dele? Eu acredito que o serviço, ele nos qualifica. Então, quando nós estamos servindo, o Senhor está nos abençoando, né, de diversas maneiras, tanto intelectualmente, quanto financeiramente, quanto espiritualmente. Então, o Senhor, ele sempre nos abençoa e
Muitas vezes, quando a gente está a serviço do Senhor, né, nós, por exemplo, temos experiências espirituais e nós adquirimos nosso testemunho. Então, muitas, é, muitas obras, né, muitas é, experiências que nós temos, né, dentro do Evangelho é quando nós estamos servindo. Muito bom. Obrigado, Jaqueline. Mais alguém? Presidente, tem uma experiência bastante interessante que aconteceu aqui em casa. Eu tive uma semana muito difícil há um tempo atrás e eu estava muito triste. Aí o meu marido me deu o conselho de que você está triste, amor, vá servir ao próximo. Quando você serve ao próximo, seu coração se enche de alegria, de gratidão. E realmente isso que acontece. Qual de nós que quando nós servimos ao próximo nos sentimos tristes, pô, nos sentimos tristes, ou nos sentimos desmotivados? Não sentimos, mas nós nos sentimos felizes, sentimos cheios de espírito. Então, eu acredito que o nosso espírito ele se eleva quando nós servimos e nós nos sentimos mais próximos ao Salvador, mais próximos aos céus. Então, qualquer ato de serviço que nós façamos, nós ficaremos cheios de alegria e com vontade de servir ainda mais. Então, naquele momento que eu estava desanimada, eu fui servir. E eu me senti tão feliz, tão grata. E toda vez que eu tenho esse sentimento de tristeza, de inadequação, eu lembro disso, de servir ao próximo, porque me traz muita alegria. Muito bom. Excelente. Também já tive muitas experiências. A gente precisa compreender, né, que o serviço ao próximo, na verdade, ele renova as nossas forças. Ela vai além do apenas da questão física. Eu lembro que muitas das vezes eu estava cansado do trabalho, das coisas tudinho, e aí me ligavam para ajudar alguma família ou para resolver algum BO, né? Porque bispo faz muito isso, ou fazia antigamente, não sei se ainda faz. Mas era cada BO que a gente se deparava que tinha que ir lá resolver. E aí, cansado, você ia, mas ao ajudar o próximo, realmente você se sentia dessa forma, Thaís, como você falou. A gente meio que se aproxima dos céus. A irmã Ellen colocou aqui no chat o seguinte: porque quando servimos ao próximo, estamos. Deixa eu ver aqui, ela botou umas correções. É, sim, quando estamos servindo ao próximo, estamos exercendo o puro amor de Cristo, e isso é verdade. E aí ela diz que ela ama servir ao próximo e ela se sente mais próximo do Salvador e se sente mais leve. E isso é real. É, co- uma coisa que eu aprendi no Evangelho de Cristo é o seguinte: aquela escritura, quando ela fala que o dia do Senhor, para ele se tornar deleitoso, ele requer serviço e não descanso, né? É descanso das coisas do mundo, não das coisas do Senhor. Isso é real. Olha só que interessante. Quando nós pensamos em líderes, nós podemos ser melhores líderes e servos se compreendemos a necessidade das pessoas a quem nós servimos. A grande dificuldade, o grande obstáculo enquanto líderes que nós temos é justamente entender as necessidades das pessoas. Principalmente agora que a gente tem mais uma necessidade, né, que é emocional. A gente tinha as necessidades materiais, as necessidades físicas, as limitações, e agora nós nos deparamos com uma nova necessidade, que é emocional. E aí o Senhor ele ensinou o seguinte em Mateus 25, do 34 ao 40. E aí, essa escritura que eu gostaria que vocês pudessem anotar e pudessem estudar ela fora a parte depois, porque o Senhor fala das ovelhas, a diferença entre ovelhas e bodes. E aí, quem poderia ler para a gente? Por favor. Posso ler? Por favor, Jaqueline. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro, e hospedaste-me,
Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Muito bom. Obrigado, Jaqueline. O que que a gente consegue extrair dessa escritura que pode nos ajudar a compreender as necessidades dos servos, dos nossos liderados? A Escritura ela deixa bem claro, né, que nós devemos reconhecer as necessidades e ajudar, prestar o serviço, né, de que sempre que nós vemos o irmão precisando de conforto, de uma palavra ou de uma ajuda, nós devemos ser essa pessoa que nós de estender a mão, né, e ajudar. Como você falou, hoje em dia, às vezes, os problemas não são, né, como antigamente. Às vezes alguém está lutando contra é, uma doença mental, por exemplo. Então, a gente precisa estar atento às necessidades, né, dos nossos irmãos e prestar apoio, né? Muito bom. Isso mesmo. E aí, quando a gente pensa em nossos irmãos, a gente precisa entender qual é a necessidade deles. Saber a necessidade deles pode fazer a grande diferença enquanto líder na vida deles. Eu lembro-me sempre que algo interessante que, assim, eu aconselho, né, todo líder a fazer. Se ele quer saber se a família está bem ou não, você precisa ir até a casa do membro. É lá que ele se torna mais vulnerável. É lá que você consegue enxergar qual é realmente a necessidade. Eu lembro que eu tinha um presidente de estaca que normalmente quando ele ia na casa do membro, ele procurava se posicionar perto da onde ele poderia ver a geladeira quando o membro abrisse a geladeira, para ele ter a oportunidade de enxergar o que que tinha na geladeira do irmão. Então, eu achava isso muito interessante porque, assim, ele não queria saber da vida, mas ele queria saber como é que ele poderia ajudar a família se a família estava bem. E aí ele disse que um retrato, de saber se a família estava bem ou não, era justamente saber o que que tinha na geladeira do irmão. Ele dizia assim, se só tem água, tem alguma coisa errada, né? Precisa ter além disso. Então, assim, hoje a gente consegue enxergar quando alguém está enfermo e tudo mais, mas a gente ainda é muito moroso, né? Eu tenho aquela dificuldade em prestar um serviço presencial. A gente se apega muito à tecnologia. Não estou dizendo que é errado, mas esse contato, ele é fundamental para que a gente possa entender a necessidade. Por trás de um celular, de um smartphone ou por trás de um computador, é muito fácil se esconder. Mas assim, você se torna muito mais vulnerável quando você está no presencial. Aquele engasgo que dá, você está bem, aí a tua expressão não diz que está bem, se não está bem. E aí ali você tem uma oportunidade de serviço. E aí é fato, aqueles que estiverem à sua direita, o Pai Celestial vai dizer, né? Bendito seja, possui herança no meu reino, vai estar preparado desde a fundação do mundo. Então,
É uma maneira de, enquanto líderes, nós percebemos como ajudar. E aí, em posição de liderança, a gente aprende muito com a experiência do rei Benjamim, quando ele estava ensinando o povo. Ele disse algo interessante que é importante a gente ter como debate em nossa aula hoje. Ele disse o seguinte no versículo 15: Contudo, meus irmãos, não fiz essas coisas todas para vangloriar-me, nem conto essas coisas para assim poder acusar-vos, mas digo-vos estas coisas para que saibais que hoje posso responder ante Deus com uma consciência limpa. Eis que vos digo ao afirmar-vos haver empregado meus dias a vosso serviço, que não é meu desejo vangloriar-me, porque só estive a serviço de Deus. Eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Eis que me haveis chamado vosso rei, e se eu, a quem chamais vosso rei, trabalho para vos servir, não deveis vós trabalhar para vos servir uns aos outros? Então, olha só que lição maravilhosa que nós podemos aprender com o rei Benjamim, né? A experiência dele é ímpar. Nós podemos aprender com ele que não tem, que quando nós servimos ao próximo, nós estamos acumulando tesouros de vida eterna. A gente não faz isso para, é aquela coisa, né? Que a gente aprendeu até em algumas aulas atrás. Você pode oferecer uma oferta, um sacrifício de várias maneiras. Exemplo, Abel e Caim. Então, um fez da maneira como o Senhor desejava e o outro não. Uma foi aceita e o outro não. Mas o importante dentro do serviço é que a gente compreenda que não é para mim, mas sim é para o Senhor. Toda honra e toda glória deve ser para o seu Senhor. Dentro do que nós vimos aqui nessa escritura, vocês teriam algum comentário? O Espírito falou algo que de repente vocês gostariam de compartilhar? Não? Então eu tenho uma pergunta para vocês. Dentro de tudo que nós aprendemos, o que que você fará a partir de hoje para liderar como Salvador? Então, dentro de todas as escrituras que nós vimos, tudo que nós trabalhamos na aula, o que que você aprendeu que você vai fazer a partir de hoje para liderar como Salvador? Resume em uma frase. O que que eu, por exemplo, assim, eu, Vitória, vou fazer isso. Ou eu, Jaqueline, vou fazer isso. Aí eu gostaria do presidente Moroni e da Ellen, se a gente pudesse botar no chat também, para me ler, eu agradeço. Mas dentro do que nós trabalhamos na aula hoje, o que que você aprendeu que você fará a partir de hoje? Bom, eu vou tentar, a partir desses ensinamentos, ter mais empatia ao conversar ou, né, ao conviver mesmo, que a gente acaba nesses contatos com os liderados. Vou tentar ter mais empatia para entender de que forma eu posso ajudar, não só. Porque muitas vezes a gente acaba só perguntando, né? Ai, irmã, como eu posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? E a gente acaba falhando um pouquinho, né, nessa parte. Então, vou tentar ter mais empatia durante a convivência. Então, vendo que se dessa forma eu consigo enxergar alguma coisa que eu posso estar deixando passar. Acho que é Muito mais. bom. Gostei muito, Vitória. Essa palavra aí, ela é uma coisa que nós precisamos exercer continuamente, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Alguém mais? Temos um aqui no chat. O presidente Moroni, vou buscar me livrar de qualquer traço de vaidade pessoal que possa estar atrelado ao serviço. Eu tenho feito muito isso, presidente Moroni. Eu tenho feito muito isso. É uma coisa que
Não está escrito na minha bênção patriarcal, mas eu tenho que tomar cuidado com essas questões. Às vezes você cai numa cilada. E a Ellen colocou que eu preciso me tornar mais humilde, pois não é meu Salvador que precisa de mim, e sim eu quem preciso dele. E isso é verdade. Muito obrigado, Ellen. Muito obrigado, presidente Moroni. Mais alguém? O que que você aprendeu que você vai começar a fazer? Está em Eu prática. estou com uma Ellen e testifico do que ela disse. Obrigada, Thaís. Realmente, testificar a respeito de tudo que nós falamos até agora, desses comentários, é muito bom. Então, para a gente encerrar a nossa aula, depois desse exercício, eu gostaria de um voluntário para ler essa citação do presidente Mário G. Romney. É uma citação de 1982, até mais velho do que eu. E aí eu gostaria de um voluntário para ler. Eu posso ler, presidente. Vai lá. Égua, ia ler. Isane, quer ler? Pode ler, mana. Isane, pode ler, Vai pode lá, ler. Isane. Agora que eu criei coragem. Palavras do presidente Marion G. Romney. O serviço não é algo que suportamos aqui na Terra para que possamos alcançar o direito de viver no reino celestial. O serviço é o próprio elemento constituinte da vida exaltada no reino celestial. Sabendo que o serviço é o que proporciona satisfação ao Pai Celestial e que desejamos com ele habitar e ser como ele é, por que precisamos ser ordenados a servir uns aos outros? O serviço é a própria essência da divindade. Sabe aquelas citações antigas que a gente pega essa na lata? O que nós podemos aprender com essa declaração do presidente? Presidente Mário G. Romney. Eu gostei muito da citação porque ela faz nos refletir muito a respeito da maneira como a gente deve enxergar o serviço ao próximo. Se nós realmente somos discípulos de Jesus Cristo, queremos a chegar a Ele, viver com o Pai, o serviço deve ser algo glorioso para nós. Deve ser um prazer servir e ajudar uns aos outros, não como apenas um requisito que eu devo fazer, é, como se fosse uma obrigação para me chegar lá. Deve ser um deleite para mim ajudar o meu irmão e poder assim seguir o exemplo de Cristo e um dia estar com Ele, sabendo que nós seguimos esse exemplo e que nós vamos merecer um dia estar com o Pai e fazer todas essas coisas juntos, porque é isso que nos une. O trabalho e o serviço está unidos numa só obra. Muito bom. É aquela questão, né, de não servir por obrigação. Mas será que toda vez alguém precisa mandar a gente servir? Não, precisa fazer visita, não, precisa fazer relatório, precisa. Aí ele fala que o serviço, né, é a própria essência da divindade. Então, o fato de você servir deveria ser uma parte, vamos dizer assim, uma parte importante do nosso ser, e não uma parte insignificante do nosso ser. E aí é por isso que nós precisamos constantemente estarmos fazendo essa reflexão. Eu vou deixar essa citação, eu vou tirar um print dela e vou mandar para vocês lá no grupo, assim como um material, como eu tenho feito. Mas eu gostaria de prestar o meu testemunho para vocês, né, de como é bom e como é deleitoso servir no reino de Deus. É óbvio que constantemente nós precisamos estar nos policiando para que a gente não caia na cilada de achar que o serviço, de forma obrigatória, ele vai trazer o mesmo resultado que traria se fizéssemos de todo o coração, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Mas, acima de tudo, tornar o serviço um hábito em nossas vidas. Então, quando a gente olha para a vida e para o exemplo do Salvador, a gente percebe que ele amou e serviu a todos. E aí tem aqueles que ele também serviu e amou. E aí tem aqueles, como ele falou, né? Aquele que esteve com ele, que ele serviu e ele amou até o fim. E é esse mesmo amor que ele tem por nós e nós precisamos estender para as pessoas. Testifico que essa é a obra do Senhor. Precisamos constantemente estar avaliando se o nosso serviço no reino de Deus, ele é
ou não, de todo o coração, ele é ou não suficiente para demonstrar que nós somos maiores por meio do serviço que realizamos aos nossos irmãos, né? Eu penso dessa forma e sei que as palavras do profeta ela é real quando ele diz que a única maneira de nós aprendermos a verdadeira essência do reino de Deus é por meio do aprendizado da vida e dos ensinamentos do Salvador Jesus Cristo. Em nome dele, eu deixo essa aula e presto meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Muito bom. Espero